Hoje, quem responde às perguntas de nossos telespectadores é o defensor público Marcos Vinícius Frois. Bom dia. Bom dia, Soares. Seja bem-vindo para falar desse assunto tão importante que é o direito do consumidor. O senhor Jaime Soares, ele pergunta o seguinte: tenho uma internet de uma operadora de telefonia móvel que fica mais sem sinal do que com sinal e pago todo mês por um serviço incompleto. O que fazer nesse caso? O Código de Defesa do Consumidor, que é a principal lei que determina os direitos do consumidor, ela estabelece que os serviços eles têm que ser prestados de forma segura e adequada. Então, de fato, é muito comum, infelizmente, que serviços como de telefonia móvel, como de TV por assinatura, de internet, eles acabem não prestando o serviço de forma completa, às vezes com algumas interrupções, suspensões indevidas, como aconteceu no caso do Jaime. Então, nesses casos, o que deve fazer o consumidor? Ele deve fazer uma reclamação ao fornecedor, pois ele tem o direito de ser ressarcido, o que deve ser feito na fatura, na conta do próximo mês. É muito importante que os consumidores, ao efetuar essas reclamações, anotem o número do protocolo, pois uma vez não resolvida, eles devem procurar os órgãos de defesa do consumidor, como o PROCON, como o Ministério Público e a Defensoria Pública, caso ele não possua condições financeiras de pagar um advogado. Agora o Jaime colocou também uma questão, que a operadora diz que não pode cancelar o serviço, porque o Jaime tem um plano de fidelidade. Para cancelar o serviço, o Jaime teria que pagar multa. Ele quer saber se é correto isso. Não, como a fornecedora ele tem por obrigação prestar um serviço adequado, e se está causando bloqueios indevidos, suspensões, interrupções indevidas, ele deve fazer um abatimento proporcional, e caso não queira fazer, o consumidor ele tem o direito, sim, de pedir a rescisão sem o pagamento da multa, inclusive por fidelidade. Olha, a Terezinha Maria da Silva mandou para a gente uma questão sobre escola. Ela pergunta se pode a escola estabelecer a data do pagamento da mensalidade e ela tem que aceitar isso. Essa é uma questão interessante. No que tange a fornecimento de contas de consumo, como água, energia elétrica, a legislação ela prevê 6 datas para pagamento à escolha do consumidor. No caso da educação, que para além do direito do consumidor é um serviço público também essencial, a legislação até antiga, autorizando os conselhos de educação a fixarem o prazo, a data de vencimento das mensalidades. Agora é importante dizer que o consumidor ele celebra um contrato com as instituições. Então é nesse contrato que deve ficar uma via com a escola e outro com o consumidor. Ele deve observar, porque nesse contrato vai estar presente lá todas as regras de matrícula, trancamento da matrícula e a própria data do vencimento, as multas e juros. E é importante que o fornecedor, no caso da escola, proporcione um meio de pagamento. E é interessante que haja, hoje várias escolas já fazem isso, uma opção para o consumidor, que ele tenha como escolher a data melhor para o seu pagamento. Mas é a escola que coloca os dias à disposição ou não? O cliente é que diz. Isso, a escola ela deve informar quais são os dias, as opções para que o consumidor possa fazer a escolha. Eu considero, por exemplo, uma prática abusiva a escola não ter essa opção de escolha, né? Porque às vezes você observar até a data do recebimento dos salários muitas vezes são diferentes. Temos aqui mais uma pergunta do Zé Renato. Ele diz o seguinte: eu comprei um carro usado em uma revendedora de São Luís. Na hora de receber a documentação, a loja exigia que a transferência fosse feita pelo despachante da loja, que cobraria um valor superior ao cobrado pelo Detran. Acabei pagando o despachante. Ele quer saber se ele fez correto. Foi legal a conduta da loja nesse caso. Ocorreu aí o que no direito do consumidor a gente conhece por venda casada. O Código de Defesa do Consumidor, ele
considera uma prática ilegal você condicionar o fornecimento de um produto ou de um serviço para que o consumidor adquira um outro produto ou um outro serviço, como aconteceu. Ou seja, a liberdade de escolha foi tolhida. E aí é uma prática ilegal. Lá em Imperatriz é recorrente os estabelecimentos e também as casas de show obrigarem a venda, o que ele chama de venda casada, a entrada mais o open bar, que é aquele serviço de bar, né? E ele pergunta o que pode fazer se esses estabelecimentos acabam fazendo dessa forma. Isso. O problema aí é exatamente essa liberdade de escolha que é tolhida na venda casada. Se o produtor do show ele colocar como única opção a venda do ingresso com um bar, sim, uma venda casada, porque a pessoa não tem como escolher se quer. O ideal é que seja dessa forma, a venda com o open bar e sem open bar, né? Se estiver realmente acontecendo de haver apenas exclusivamente venda, deve procurar assim, os órgãos de proteção do consumidor. Eu gostaria também de saber do senhor sobre o Núcleo de Defesa do Consumidor da Defensoria Pública do Estado do Maranhão, que funciona aqui na Avenida Marechal Castelo Branco, no bairro do São Francisco, em São Luís. Qual o horário de funcionamento? O que a pessoa tem que levar para fazer a denúncia? Bem, o nosso Núcleo de Defesa dos Direitos do Consumidor, ele funciona diariamente, das 8 às 18 horas. É feito primeiro um cadastro, a pessoa deve levar os documentos pessoais e levar, no caso comum de reclamações, já o número dos protocolos, ou em caso de uma inscrição indevida, o comprovante da inscrição indevida. É feito um agendamento, ele será atendido por um defensor público. É importante também lembrar que o serviço da Defensoria Pública ele está disponível para aquelas pessoas que não podem pagar por um advogado. E é importante o senhor falar também que no interior do Estado, onde não tem um núcleo de defesa do consumidor, o consumidor pode procurar o defensor público da cidade? Pode sim. Já há vários municípios que já contam com o serviço da Defensoria Pública, e nesse caso o defensor público ele atende também, o defensor público, no caso do cível, atende os casos de direito do consumidor. Muito obrigado, então, pelos esclarecimentos aqui no Bom Dia Mirante. Obrigado, bom dia a todos. Na terça-feira, novas perguntas vão ser respondidas no Bom Dia Mirante. Envie a sua pergunta para o e-mail bomdiatv@mirante.com.br.